A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde. Como vocês estão? Como foi o final de ano de vocês e o começo de ano? Eu estou bem, graças a Deus. Eu tenho saúde e vida. Deus tem tido misericórdia, né, meus irmãos? Da minha vida, da minha casa, da minha família. E tem nos dado saúde e vida. Então, eu tenho motivos suficientes para ser grato a Deus. E eu quero desejar a você, né, meus irmãos, nesse começo de ano, muitas pessoas desejam muita saúde, vida, prosperidade, e eu quero desejar o contrário. Eu quero desejar a você primeiro a presença de Deus, que a presença de Deus, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja prioridade na sua vida, porque a Bíblia nos diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, meus irmãos, hoje eu quero estar gravando aqui para vocês esse vídeo para falar um pouquinho, meus irmãos, do que Deus tem testificado no meu coração, que é o despertamento, né, meus irmãos? Porque eu fico quietinha, meus irmãos, só observando em volta. E está estreitando, meus irmãos, está estreitando porque o esfriamento espiritual, ele está aumentando, assim como a palavra do Senhor nos diz, que por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriaria. E hoje eu quero estar falando um pouquinho com vocês a respeito das 10 virgens. Meus irmãos, Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele falava por parábolas. E ele falava por parábolas às pessoas. E ele disse a respeito das 10 virgens, que havia 5 louca e 5 prudentes, mas perceba, meus irmãos, que todas elas levavam as suas lamparinas, todas elas tinham suas lamparinas, todas elas tinham um mesmo objetivo, que era esperar o noivo. E a palavra do Senhor nos diz que tardando o noivo, tardando o esposo, todas elas adormeceram, né, meus irmãos? E é o que está acontecendo no dia de hoje. As pessoas, meus irmãos, por não acreditar muitas das vezes no céu e no inferno, na vinda de Jesus, as pessoas estão escarnecendo de Cristo, da palavra do Senhor, as pessoas estão adormecidas, as pessoas não estão mais buscando a presença de Deus, não estão mais jejuando, as pessoas estão conformadas com as coisas dessa terra, lutando com unhas e dentes para conquistar, para ter, para obter. Não é errado, meus irmãos, a gente trabalhar, a gente lutar, sonhar, acreditar, ter a nossa casa, o nosso conforto, mas nós não devemos esquecer que Jesus em nossa vida tem que ser em primeiro lugar, porque as demais coisas Ele mesmo acrescenta. O nosso objetivo é esperar o noivo, mas perceba, meus irmãos, que após o noivo vir, aquelas loucas pediram às prudentes que desce então do seu azeite. Meus irmãos, o azeite na nossa vida simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Ele, meus irmãos, é quem nos convence do juízo e do pecado. Ele que nos conduz pelo caminho estreito. Ele que nos consola. Ele que nos conforta. Ele que nos sustenta. Ele que nos ajuda a permanecer, porque não é fácil, meus irmãos. Porque, meus irmãos, a aflição aqui na terra está aumentando dia após dia. Tem dias, meus irmãos, que a luta é tão grande que você, se você não tiver na humilhação, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha alcança misericórdia, e se nós não estivermos nos humilhando, buscando a misericórdia do Senhor, nós não conseguiríamos estar de pé, firme na presença do Senhor, meus irmãos, porque as lutas, Satanás, ele não brinca, porque, meus irmãos, ele sabe que Jesus está voltando, e Jesus já voltou para muitos, e Jesus ele vai vir para muitos. Se essa, meus irmãos, essa não ser a última, né, a geração eleita que vai ver a volta de Cristo, mas independente se é ou não, meus irmãos, nós devemos ter azeite nas nossas lamparinas. Perceba, meus irmãos, que as pessoas pensam: mas faz muito tempo
Faz tempo que as pessoas pregam que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, e tudo continua da mesma maneira, e isso é um equívoco, porque não tem nada da mesma maneira. As coisas, meus irmãos, estão se estreitando, e você vê o esfriamento espiritual. As pessoas não têm mais compromisso. As pessoas que professam dizer que são crentes, cristãos, não se parecem mais com Cristo, porque a Bíblia nos diz que ele nos criou a imagem semelhante dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas Paulo nos diz que nós devíamos ser imitadores de Cristo, assim como ele de Cristo. E para nós, meus irmãos, nós sermos imitadores de Cristo, nós não podemos caminhar de mão dada com o mundo, porque a Bíblia nos diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, porque, meus irmãos, Deus, ele na Bíblia, ele repete tantas vezes santidade, 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 meus irmãos. Andar em santidade é andar na contramão do mundo. Sermos imitadores de Cristo é andar na contramão do mundo. É se parecer com Cristo, é renunciar às coisas do mundo. O que todo mundo pratica, o que todo mundo faz, isso aí é um problema deles. Mas nós que professamos Cristo, que servimos a Cristo, nós temos que lutarmos, perseverarmos, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa em que Deus, em que Jesus deixou na sua palavra, meus irmãos. Meus irmãos, perceba que todas dormiram, mas perceba, meus irmãos, que tardando então veio o noivo. E assim, meus irmãos, como está escrito na palavra, ele diz que ele iria preparar lugar para onde ele foi. Nós também podemos ir quando ele voltar. Então, meus irmãos, perceba que tardando o noivo, então ele veio, meus irmãos, e aquelas virgens prudentes que guardaram o seu azeite, que perseveraram, que buscaram, meus irmãos, porque não adianta você buscar, ir à igreja, não ter comunhão com Deus, você não tem relacionamento, você não tem intimidade, você não jejua, você não busca, você não lê a palavra. Como você vai ter intimidade com seu esposo se você vai ter intimidade com seu esposo se você não tem relacionamento, não tem intimidade, você não o conhece? E como você vai conhecer a Deus se você não tem intimidade com ele, se você não jejua, se você não abre mão de nada, não renuncia o pecado, não mata a sua carne por amor a Cristo? Tudo pode, meus irmãos. O caminho que conduz à vida eterna, ele continua estreito, ele nunca vai passar por reforma, porque a palavra do Senhor nos diz: porfiar em entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos serão os que entrarão por eles, porque a Bíblia nos diz: muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Deus, ele está chamando, meus irmãos, Deus, ele chama a todos, mas os escolhidos serão poucos, porque a palavra do Senhor, ela é fiel, ela não muda, meus irmãos. E, meus irmãos, perceba que a palavra do Senhor nos diz que tardou o noivo. Depois que veio o noivo, que entrou as 5 virgens, não teve mais jeito para aquelas loucas, meus irmãos. A Bíblia nos diz que diz aqui, ó, que veio o Filho do Homem. Então, depois chegando as virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não saber nem o dia, nem a hora que virá o Filho do Homem há de vir. Perceba, meus irmãos, que assim Jesus, ele vai dizer para muitas pessoas: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço, meus irmãos. Se aquelas virgens loucas, elas tivessem sido prudentes, como as 5 prudentes, e tivessem buscado comunhão, tivessem buscado intimidade, tivessem tido reserva nas suas lamparinas, tivessem a presença do Espírito Santo, elas estariam prontas, elas teriam certeza da sua salvação,
elas entrariam no gozo celeste. Mas perceba, meus irmãos, que depois que o noivo levou as 5 prudentes, aquelas loucas foram deixadas para trás. E Jesus diz a ela, o noivo, não vos conheço. Meus irmãos, e quando, meus irmãos, Deus ele lacou a porta da arca por fora, aquelas pessoas, elas puderam até se arrepender, clamar, mas já não havia mais jeito. Então eu queria dizer para você hoje que vai assistir esse vídeo, ainda tem jeito para você. Ainda dá tempo, você está assistindo esse vídeo aí, meus irmãos, saia das práticas imundas desse mundo, renuncie ao pecado. As pessoas falam, lê a Bíblia, mas se você, meus irmãos, não andar em retidão de espírito, se humilhando, jejuando, buscando, você não vai conseguir obedecer a palavra, porque, meus irmãos, a Bíblia diz que só é filho de Deus aquele que obedece a palavra. Você pode ser um conhecedor da Bíblia, das Escrituras, assim como Satanás, de Gênesis, Apocalipse, mas se não obedecer, não vale de nada. Então eu queria dizer para você, luta para você obedecer a palavra, luta para você caminhar no caminho estreito, mata essa sua carne pecaminosa, meus irmãos, porque o inimigo, ele anda cirandando, querendo destruir as famílias, destruir, meus irmãos, a tua fé, tirar você da comunhão, da presença do Senhor, mas repreenda em nome de Jesus, seja firme, perseverante, luta, porque a palavra do Senhor nos diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Confessa ao Senhor Jesus que você precisa dele, que você é dependente dele. E ele vai continuar te sustentando na rocha de esquina. Meus irmãos, fica firme com o Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, os dias são maus. Mas assim como no Egito, meus irmãos, Deus ele guardou o povo escolhido, vieram as pragas, vieram as mortes, as pestilências, tudo que Deus permitiu vir sobre aquele povo rebelde, e Deus não permitiu que o povo dele fosse assolado, fosse prejudicado, fosse morto ou contaminado pelas pragas. E nos dias de hoje, meus irmãos, o povo selado, o povo eleito, escolhido de Deus, Deus ele não vai permitir, meus irmãos. Fica firme, tenha fé, continua na humilhação, na perseverança, renuncia ao pecado, abandona as bagagens do Egito, meus irmãos. Você tem que ser da maneira que Deus te criou. Você não precisa, meus irmãos, de 2 dedos de reboco na sua cara, mulher, para você ser bonita. Você não precisa mudar o seu véu para você ser bonita. Você não precisa andar com o teu corpo exposto para que outras pessoas venham te cobiçar. O teu corpo é do teu marido, o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós somos noiva eleita. Nós somos noiva eleita. Cabe a você saber se você é 5 prudente ou 5 louca. Porque 5 prudente guarda ao teu corpo, tampa, cobre. Você é noiva de Jesus. Jesus, meus irmãos, ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Ele quer, meus irmãos, compromisso com aquele que guarda e obedece a sua palavra. Meus irmãos, fica firme que o Senhor Jesus continua abençoando a sua vida. Porque é fácil, meus irmãos, não é não. Porque a palavra do Senhor nos diz, neste mundo teremos aflição, mas nós deveríamos ter bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo, porque quem prometeu para nós, ele é fiel para cumprir. Porque Jesus, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E operando Deus, quem impedirá? Meus irmãos, a paz do Senhor, fiquem todos com Deus, que Deus continue abençoando a cada um de vocês com muita saúde e vida. Não se preocupe, meus irmãos, com o dia da manhã, não ande ansioso, porque, meus irmãos, Deus ele é o nosso Pai. E ele sabe o que os seus filhos necessitam. Fica firme, obedeça a palavra de Deus, buscai o reino dos céus e as suas demais coisas vos serão acrescentadas. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus.